então daqui a pouco eu vou clicando para eles entrarem. A gente pegou pesado, então, na aula passada, né? Tá certo? Teve muita matemática e tal, mas a ideia era boa. Era uma... Isso, bom dia, Eduardo. Era uma vez na vida entender a equação daquele chacoalhar, né, que a gente chama de MHS. Então, a ideia era obter a equação diferencial, a gente obteve, e depois, uma vez na vida, resolver direitinho aquela equação. Porque não tem muita escapatória. Em algum momento da tua vida, você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque a oscilação está em quase todo lugar, viu? Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Rapaz, é muito comum a oscilação. Sei lá, um vento bate na árvore. É? Aí os galhos não dão uma balançada? Até uma coisa simples assim é oscilação. E se balança, deve ter uma maneira de descrever esse balançar. E aí a gente obteve na aula passada a maneira correta de descrever matematicamente a maneira como balança, né? A forma como balança. E a gente obteve uma solução do tipo cosseno. Então, se vocês pararem para pensar, a gente ficou tentando outras funções, né? Mas o correto mesmo seria de início ter tentado um seno, um cosseno, porque são funções que vão balançando e se repetindo lá no gráfico, não é assim? Vocês fizeram essa parte da trigonometria, eu imagino, né? Lá no ensino médio devem ter feito direitinho, né? Vocês vão lembrar que o gráfico dessas funções, seno e cosseno, tem aquele formato de onda, né? Então ele vai balançando e repetindo os valores o tempo todo, né? Tá certo? É isso que a gente chama de função periódica, ou seja, a cada período ela repete os valores, né? Então, no caso do seno e do cosseno, é aquela ondinha, né? A onda completa varre um ângulo de 360 graus, né? Então, mas como a gente trabalha com radiano, né? 2π, tá certo? A onda completa, seno e cosseno, tem o chamado período de 2π, né? Tá bom? Tá lembrado lá, Letícia? Essas aulas de trigonometria, às vezes a gente Tô não sim, fica, professor. né? Mas teve, né? Tá certo. Ele mostrou o gráfico lá quando você fez isso, Letícia? Sim, meu professor do ensino médio, ele era um professor bem visual, eu lembro certinho dos gráficos Ótimo, dele. ótimo. O legal do ensino médio, né, na matemática, é quando justamente o cara dá ênfase na parte visual, porque se você parar para pensar, é isso que fica mais, né, na nossa memória, né? Então você Sim, fica bem chega na hora de fazer presente. uma prova, né? Quando você Esse é o falou aula legal. passada da repetição do movimento, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o gráfico desse professor. Perfeito, Então, aí isso, para quem gosta dos gráficos, na hora já associa, né? Deve ser um seno e um cosseno, né? Perfeito? Mas você entendeu a manha da aula passada, Letícia? Eu fiz o quê? Eu fui tentando de propósito outras soluções para as típicas funções que vocês têm na cabeça, né? Linear, polinomial, tarará. E fui vendo que nunca dava, né? Tá certo? Bom, essa característica do MHS, de ficar sempre chacoalhando e voltando, né? Fazendo o mesmo movimento, né? É interessante. E são poucas as funções dessas que você já aprendeu até hoje, né? Porque existe uma quantidade enorme de funções, né? E ao longo do seu próprio curso, até o final do seu curso, você ainda vai estar aprendendo novas funções, né? Tá certo? Mas as mais comuns você já aprendeu. São essas que eu falei, né? Polinomial, exponencial, logaritmo, não é isso? Todas essas você já aprendeu. Então, dessas mais simples, que a gente chama de funções elementares, viu, Letícia? Dentre as elementares, a que tinha mais chance mesmo de ser solução era aquela mesmo, né? Seno e cosseno, né? Tá bom? Só lembrando aí o que a gente fez. Então, aí, na última linha aí deve ter o resultado, né, Letícia? A gente chegou na função x de t. A gente achou x de t, ou x, né? É igual um A maiúsculo, né? Cosseno de ômega t. Tem isso aí, Letícia? Você colocou a cosseno, é porque a função era x de t, a cosseno de alfa vezes t. Aí o Ah, ômega era para representar o k sobre o m. não, É, não, calma. Era alfa mesmo. Só que no final, na última linha, eu demonstrei, ver se não foi isso, que o foi, alfa é igual a ômega. foi, é. Foi, né?
Pronto, então isso significa que o que eu falei é verdade. A nossa solução ela é a azão, que é a amplitude, né? A maiúsculo vezes cosseno de ômega t. Confere? Isso mesmo, certinho. Então repare, Letícia, o que eu vou fazer hoje? Eu vou delinear a aula aí para vocês entenderem os rumos, né? Eu vou pegar essa solução que a gente obteve matematicamente e vou fazer algumas coisas. Principal, a partir da própria função, eu vou obter o período. O período da oscilação sai dessa solução aí. Na verdade, todo leite, vamos chamar assim, né? Todo leite que eu vou tirar dessa vaquinha vai ser dessa vaquinha aí, x igual a cosseno de ômega t. Tudo vai sair daí, beleza? Primeira coisa que vai sair daí é uma das coisas que a gente está mais interessado quando vai estudar uma oscilação, é determinar o período e a frequência da oscilação, tá bom? Essa, junto com a amplitude, caracterizam a oscilação, ou seja, é o quanto ele chacoalha, que é a amplitude, né? Partindo do zero até o máximo é a amplitude. Então, quanto ele chacoalha para cima e para baixo e a velocidade com que chacoalha. Essa velocidade com que chacoalha é a frequência, tá certo? Eu estou pensando, Letícia, da engenharia mecânica também? Engenharia de produção. Na engenharia de produção. Isso. Mas mesmo na engenharia de produção, o mais importante, viu, Letícia, que você vai querer quando estiver estudando uma oscilação é a frequência. Então, na prática, acaba que eles querem mesmo é a frequência. Mas no nosso estudo, a gente acha o período. Eu vou achar agora, tá? Se eu quiser a frequência, não tem problema, porque lá na aula passada eu já tinha comentado que é só inverter, né? A frequência é o inverso do período, 1/t, né? Tudo bem, Letícia? Uhum, beleza. É isso, né? Então, se eu achar o período, morreu. É só fazer o inverso, achei a frequência. E vice-versa. Se eu achar a frequência, 1/ela vai dar o período. Tá bom? Eu vou escrever isso já já, vai ficar claro. Depois disso, a gente vai ainda de novo voltar para esse x igual a cosseno de ômega t e vamos obter outras grandezas, né? Porque o x é a posição, né? Por exemplo, Letícia, se eu fizer a derivada em relação ao tempo, já sai a velocidade, né? E a velocidade não é constante, ao contrário, ela fica mudando o tempo todo. Muda inclusive de sinal, né? Porque ela é um vetor, né? É isso, ela volta, ó, ela vai e ela volta. Então ela muda até de sinal, né? Então, essa velocidade variável, se eu fizer a derivada do x, eu vou obter diretamente, tá certo? Inclusive com o sinal correto. E uma vez obtida a velocidade, eu posso derivar mais uma vez e obter a aceleração em função do tempo, né? Todas essas são informações que eu não tinha, né? Então, eu vou obter velocidade, obter aceleração. Tendo a velocidade, eu posso fazer o mv quadrado sobre 2. O que é isso? Mv quadrado sobre 2. Nossa, eu A tô com a energia, equação na cabeça, só não tô lembrando o que que era igual. a energia cinética. É, nossa, sério. A energia cinética, mv quadrado sobre 2. Tá certo? Ela é importante por quê? Porque como esse meu sistema, vocês se lembram da aula passada, na mesa, né? Eu falei, olha, aqui não vai ter atrito, para que ele possa, né, ficar chacoalhando a vida inteira, né? Como a mesa não tem atrito, olha que interessante, Vicky, significa que conserva a energia, né? Tá certo? Certinho, lembrei agora. Isso. Por isso que é interessante calcular a energia cinética, que aí eu vou juntar com a energia potencial e vou exigir que essa soma cinética mais potencial seja a energia total, que é o quê? É uma constante. Tá bom? Isso vocês viram lá na Física 1, não foi, Letícia? Princípio da conservação de energia, né? No caso, a minha física 1 teve uns problemas, então a gente viu Ah, as coisas bem superficialmente, mas eu lembro disso então, do ensino médio também. perfeito. Isso, o ensino médio já tinha atacado, né? Eu acho que a grande diferença, Letícia, é que lá no ensino médio o cara meio que taca umas fórmulas lá, né? Energia cinética igual a tanto. Ele não explica muito de onde vem, né? A ideia da energia na física 1 é explicar melhor de onde vêm essas fórmulas, né? Ah, bom, se você não fez um bom curso de física 1, provavelmente o professor também atropelou e aí não adianta, né? Essa, por exemplo, do mv quadrado sobre 2, você tem noção de onde veio? Olha, eu lembro pra que usava, eu lembro de usar ela, mas eu não lembro, tipo, de onde, da formação da fórmula, sabe? Da demonstração, é.
Tá bom. Mas só para curiosidade, eu não vou fazer porque perderia muito tempo, tá, Letícia? Mas, assim, quando você dá essa aula de Física 1, você mostra que ela vem da própria fórmula do trabalho, né? O fato do trabalho ser a força escalar dr, né? Um pouquinho de trabalho, né? É a força escalar deslocamento, que é o dr, não é isso? Aí, quando você integra esse trabalho para achar o trabalho total, surge o teorema do trabalho-energia, lá que você prova que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, é aí que surge a energia cinética. Então, o mv quadrado sobre 2 não é imposto, ele surge naturalmente. Tá bom? Beleza, obrigada, professor. Entendeu, né? Isso. Depois você vê os detalhes. Depois puxa lá o livro de Física 1, lá, qualquer bom livro de Física 1, ele vai ter esses detalhes, tá? Para a gente, o que importa é que tem uma fórmula. E aí, com base nessa fórmula, a gente vai achar a energia cinética, tá certo? Tracei o início aí, então. A ideia de hoje é essa. Uma outra coisa que ainda hoje vou fazer é o seguinte: quando na aula passada, né, quando a gente colocou ele para se movimentar, o objeto de massa m, a gente esticou, lembra, a mola estava parada, se eu deixar lá não vai acontecer nada, está na posição de equilíbrio. Mas se eu puxar o objeto e a partir de uma posição inicial soltar, ele vai ser puxado de volta e vai começar a chacoalhar. Então ele tem uma posição inicial. Tá certo? Então, isso gera na matemática o que a gente chama de condições iniciais. As condições iniciais que a gente usou na aula passada foram posição inicial igual a mais A, e é daí que vem aquele azão, né? Da amplitude. E a velocidade inicial não tinha, é zero, porque eu estava segurando ainda e ainda ia largar. Depois que eu largo, ele vai ser puxado. Tudo bem? Mas no instante t igual a zero, eu ainda estou segurando. Deu para entender lá, Letícia? Deu sim. Isso. Então, significa que a condição inicial está bem determinada, né? Posição inicial igual a e velocidade inicial igual a zero. Com estas condições, a gente obteve a solução da aula passada, que é o x igual a cosseno de ômega t. Essa que eu vou começar a explorar agora, tá? Mas eu comentei também que eu posso deixar ele na posição central, na posição de equilíbrio, e dar um tapa inicial. Se eu fizer isso, ele também vai chacoalhar. Inclusive, o movimento é idêntico, né? Tá certo? O que se observa é a mesma coisa, a mesma oscilação. Então, assim, a resposta geral é tanto faz eu puxar, move, soltar, quanto dar um tapa e botar para chacoalhar, tá bom? A oscilação vai ser a mesma, mas a questão é que a função que descreve não vai, porque quando eu puxo e solto, ela segue uma cosseno, e quando eu dou o tapa, quando ela está no equilíbrio, eu dou o tapa para ela começar a chacoalhar, eu estou fornecendo uma velocidade inicial, e a posição inicial é zero, você percebe que troca quem é zero, né? A posição inicial passa a ser zero. E a velocidade inicial é que vai ser positiva. E quando a gente faz isso, aí a função que surge como solução é a seno. Eu vou mostrar isso em detalhes mais no final da aula de hoje, e aí a gente já fecha. Combinado? Então, tá dada a receita aí, né? Ok? Deu para entender então, Letícia? Deu sim, professor. Beleza? Vamos lá. Vamos começando então com a exploração do período dessa função que a gente obteve como solução, né? Deixa eu virar aqui a câmera. Aí, né? E vamos colocá-la aqui direitinho. Ver se ela está encaixando o meu quadro aqui. Espera lá um pouco. Acho que tá, né, Letícia? Tá dando para ver a parte de cima e a parte de baixo? Aham, tá certinho, dá pra ver tudo. Tá certo, professor. Beleza, né? Ótimo. Já chegou a Anne ali. Ah, tá lá a Anne. A Anne também estava entendendo bem, né, Anne, na aula passada, né? Sim, Estava professor. acompanhando, né? Isso. Perfeito, Anne. Vamos lá, vamos trabalhando, né? O quadro hoje está meio sujo, mas eu vou dar uma... Passada também escrevendo muito, um pouco das manchinhas. Depois eu vou ver aqui. Tomara que não atrapalhe, não. Vamos lá. Então, o que eu obtive foi este cara aqui, que é a equação a equação diferencial, né? Do MHS, tem como solução. Pera, como é que eu sei que tem como solução? Pontinho, pontinho, porque foi a aula passada.
A gente se esforçou matematicamente para achar essa solução. E a gente determinou que dava A. Esse A é a amplitude cosseno de ômega t. Tá bom? Então, vou botar aqui um vermelho aqui, porque essa solução é muito importante. Uma coisa que a gente tem que fazer, e eu fiz na aula passada, é checar se ela bate com a condição inicial. E batia, não é isso? Quando você bota t igual a zero, você obtém x inicial igual a A vezes cosseno de zero. Quanto é que é o cosseno de zero? Cosseno de zero. É 1, professor. É o 1, perfeito. Thiago está acordado. Então, esse vai dar cosseno de zero, vai dar 1, então não precisa botar, tá? Então, essa solução bate com a condição inicial. Peraí, Thiago, deixa eu fechar aqui. O vizinho começou a fazer uma obra lá, uma barulhada de manhã. Enfim, x inicial igual a A, que é a amplitude. Mas a condição inicial não é só isso. Eu tenho que sempre, se eu estou falando de um movimento, eu tenho que sempre falar posição inicial e velocidade inicial. Como é que era a velocidade inicial de um cara como esse? Eu vou te dizer. Vai no rascunho aqui. Ó. Deriva esse cara, vai dar dx dt. Derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Qual é a derivada desse cara aqui? Vai dar seno. Pela regra da cadeia vai sair o ômega. Tem um sinal menos aí, né? Menos ômega a seno. Opa. Dá uma conferida lá, Thiago. Vê se a derivada está boa lá. A função é essa. E a derivada está aqui. Confere a derivada. Tá certo assim, professor. O derivado do cosseno é menos seno. E pela regra da cadeia sai um ômega ali. É isso? Multiplicando. Perfeito até aí? Agora bota t igual a zero. Vai dar seno de zero. Confere lá, Thiago. Seno de zero. É 0. Zero significa que a velocidade inicial, para essa escolha que eu fiz na aula passada, vai dar zero. Ok? Deu para entender? Então, ali foi só um rascunho para você entender que a velocidade inicial é zero. Posição inicial é essa. E a velocidade inicial é zero. Esses dois, essas duas coisinhas aqui são chamadas condições iniciais. Plural aqui, tá? Condições iniciais. Então dá uma olhada aí, Thiago. Bateu a posição inicial e a velocidade inicial vindo daqui dessa forma? Bateu, hein? Bateu porque você lembra que na aula passada eu desenhei o bloco, estiquei o bloco e soltei, não foi assim? Então ele tinha uma posição inicial e uma velocidade inicial nula, porque eu tinha acabado de soltar, né? Deu para entender? Deu sim. Então esta solução serviu perfeitamente, tá bom? Se ela serve, ela tem que me fornecer o tempo que leva para completar o vai e vem, né? Para fechar o ciclo de movimento completo. Tudo bem? Eu vou atrás, então, do chamado período. Olha como é que a gente acha o período. Já. Bom, aí eu vou estudar a função. A função é cosseno. Seno e cosseno tem período. Espera lá, antes de eu botar, deixa eu olhar aqui para vocês. Espera aí. Cadê o... Ah, tá me vendo aí. Cadê duas coisinhas? Deixa eu sentar aqui, porque essa parte pode ou não demorar. Se não demorar, a gente já volta lá. Espera lá. Primeira coisa, Thiago. Vamos dar uma olhada no sistema de novo. O sistema é tranquilo, olha só. Eu vou botar aqui
Deixa eu compartilhar rapidinho a tela e vou mostrar uma figurinha e você vai lembrar do sistema, né? Tá bom? Tá dando para ver minha tela aí? Sim, professor. Isso. Nessas galerias de foto tem normalmente o que? As fotos das crianças, não é isso? Bagunçando e tal. Não, no celular do físico tem gráfico, tem sistemas, né? Tá vendo? É isso, né? O cientista é assim mesmo, é um pouco diferente, viu? E aí, eu encontrei essa figurinha muito bonita, né? Bem melhor do que aquela que eu fiz no quadro, né? O pessoal deve estar rindo aí. Aqui, ó. Então, no lado esquerdo da figura, você está vendo a mola aí. Tá dando para ver bem, Thiago? Dá pra ver de boa, sim. Tá. Quando acabar a aula, eu vou mandar essas figuras, viu? Vocês mandem e-mail pedindo, aí eu respondo com a figura. Pode ser assim? Aí depois você distribui entre vocês aí, tá? Bota no WhatsApp aí da turma, né? Beleza? Eu sou das antigas, eu não tenho WhatsApp, viu? Deve ser para vocês deve ser uma coisa assim de alienígena, né? Mas eu não uso o WhatsApp, tá? Enfim, tem uma mola aí e tem um carrinho. Esse carrinho tem uma massa, concorda? Ele está botando um pouquinho embaixo. Dá para ver o Mzinho ali embaixo? Tá vendo lá no carrinho, Dá sim, Thiago? professor. Tá, Dá né? sim. Isso. Tá, agora cuidado. Esses eixos aí, X e Y, ele colocou e fica parecendo que o eixo está fixo no carrinho. Não, o eixo é espacial, ele não se mexe, tá bom? Ele só botou ali para você entender que na posição de equilíbrio, que é essa em que o carrinho se encontra, em que a mola não está sendo nem espremida e nem esticada, se eu deixar ali, ele vai ficar. Todos concordam? Sim. Isso. Se eu deixar ali, ele vai ficar para sempre, porque não tem nenhuma força, né? Só vai ter quando eu puxar o carrinho, esticar a mola e soltar. Isso não aconteceu ainda. Deu para entender a figura? Deu. Tranquilo, né? Então tá. Então agora deixa eu tirar ela daqui. Pronto. Ah, deixa eu mostrar uma coisa, porque tem muita gente da química aí, né? Olha que interessante. Aquele cara, que é uma bobeirinha ali, dá uma olhada nessa figura da esquerda. Deixa eu aumentar até para vocês poderem ver bem. O que é isso aí? Pergunta pro pessoal da química aí. Cadê? Luísa, tá aí? Acho que a Luísa não chegou ainda não. Ou é o Thiago, né? Thiago tá aí? Thiago é da química, né? Engenharia química, professor, mas é. E aí, esse cara aí é uma molécula diatômica, manja isso aí? Aham. Ah, essas bolinhas aí são dois átomos. Começou a gostar, né? Falou de átomo, eles gostam, né? A gente entende mais do que física, pode ter certeza. Isso. Mas olha só que interessante. O que ele está falando, Thiago? Que se eu pegar essa bolinha da direita e afastar um pouco, tá vendo essa seta aí? Se eu puxar um pouquinho para o lado e soltar, a molécula chacoalha. Em vez dela voltar para a posição inicial e parar, não, ela vai chacoalhar. Interessante, né? Ela vai, as duas bolinhas vão se mexer, tá certo? Vão oscilar. E isso é muito interessante. Eu vou voltar lá agora para a gente conversar. Cadê? Tá aqui, né? Aí. Viu, Thiago? Olha só que interessante. Ele está falando o seguinte: as moléculas, por exemplo, a molécula de oxigênio, né? Está aqui, são O e O, né? Dois O, né? O2. Então, se eu puxo, a partir da posição inicial que ela quer ficar, digamos, eu estico, elas se atraem, elas tendem a voltar. E quando ficam muito próximas, elas acabam se repelindo. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Tá entendendo? Ela vai ficar fazendo isso aqui para sempre. Cara, só que você não tem ideia. Ela faz isso bilhões de vezes por segundo. Aham. Tá entendendo agora, Thiago? E, tipo, tem como definir essa vibração delas aí Isso. por Não essas. só, não só ela chacoalha, né? Ela não só oscila, ela oscila muito, muito rápido. É uma das coisas mais rápidas que a gente conhece. Rápido aqui significa com alta frequência, né? Não dá nem para fazer com a mão, né?
bilhões de vezes por segundo. É muito alto. Entendeu? E aí tem uma coisa interessante para quem vai para o laboratório, Tiago. É que hoje em dia a gente tem os sistemas sistemas que você pode usar para jogar ondas em cima dessa molécula, né? As ondas com frequências que não casam com essa frequência das bolinhas, entendeu? Uma onda com uma frequência qualquer, ela passa batida, ela não é absorvida, essa frequência. E aí você não vê nada. Tá entendendo agora? Mas quando você jogar, olha que interessante, Thiago. Quando você joga uma onda com a frequência de bilhões de ciclos por segundo, que bate com aquela das bolinhas, tchararã, começa a arrebentar as bolinhas. Começa a arrebentar. Quando arrebenta, daqui a pouco ela se junta de novo. E aí ela joga uma energia, uma luz. É com base nessa luz que a gente sabe como é que é o mundo dela lá, né? Porque a gente não enxerga as bolinhas. Entendeu o grande problema da química, Tiago? A gente vai ficar a vida inteira estudando bolinhas, que são os átomos e as moléculas. Mas a gente não enxerga. Então, o que a gente faz? É um estudo indireto. Geralmente, o que a gente tem acesso é energia e frequência. Entendeu por que o período e a frequência são importantíssimos para os da química? Porque as informações que vêm do mundo microscópico, do mundo atômico e molecular, são via energia e frequência. Geralmente é o que se mede, a frequência de ressonância. Já ouviram falar desse, né? Ressonância magnética. Não tem isso aí? Tá vendo lá, Thiago? Então é por isso que por isso que a tal da ressonância é importante. O que é ressonância? É a hora que você meteu uma onda naquele sistema cuja frequência de oscilação bate com a oscilação interna do sistema. Se não bate, significa que aquele sistema não tem nada a ver com aquela frequência. Quando bate, aí você consegue obter a ressonância. Como a ressonância, no fundo, é uma transferência de energia, acaba que aquele sistema rompe, né? Mas aí você você desliga a onda, né? Não deixa a onda para sempre. Essa onda que você está jogando no sistema, você desliga. E o interessante é que logo depois que você desliga, o sistema recombina e volta para a situação inicial. Só que para ele fazer isso, ele tem que emitir energia. Como é que ele emite? Na forma de alguma luz, alguma radiação, né? Tá certo? No caso da molécula de oxigênio, uma radiação em torno de 10 gigahertz. Olha que interessante. Tá certo? Então, quando bate com aquela frequência, com o valor exato, é aí que você encontra como é que as bolinhas estão se mexendo, né? As bolinhas nunca estão paradas. Isso é um segredo, viu, Tiago? Quando você estuda na química, elas estão lá, né? Você desenha, né? Elas estão paradinhas, não é assim? A realidade é bem diferente. Essas bolinhas estão sempre chacoalhando, e é muito rápido. A água, por exemplo, a molécula da água também chacoalha, com frequências dessa ordem, de gigahertz também. Entendeu? Então, ela tem uma oscilação muito forte. Enfim, todas as moléculas têm. Algumas oscilam mais rápido e outras oscilam mais devagar, mas todas têm. Então significa que, em particular, para as moléculas diatômicas, que são as mais importantes, né? Nitrogênio, que é o N2, hidrogênio, que é o H2, e oxigênio, que é o O2. Essas três, assim, que tem, assim, dominam, né, a composição do nosso ar aqui na atmosfera da Terra, né? Então são as mais comuns aqui no planeta Terra, né? Eu estou lembrando de uma outra muito importante na química, que ela não está em equilíbrio elétrico, né? Porque ela tem carga. É o radical OH, né? Tudo bem? Oxigênio e hidrogênio, né? Que também é um radical com duas bolinhas, é diatômico. Ele tem a carga, mas isso também não influencia. Ele continua oscilando, tá certo? Todas as bolinhas da química estão oscilando. É claro que eles não desenham isso. Por exemplo, você viu algum desenho delas oscilando, Thiago? Antes de hoje, né? Eu já vi uns vídeos, mas, Já tipo, vi. nunca é de falar. Mas nas aulas a gente desenha, então a gente pensa que a bolinha está parada, né? Não, elas estão oscilando rapidamente, bem rápido, né? Tá certo? Então, o estudo mais realístico dos processos químicos tem que fatalmente que envolver essas oscilações, tá? É isso que a gente faz lá no final do curso de Química,
numa disciplina chamada Química Quântica. Já ouviu falar, né? Já. Então, é matematicamente mais difícil. Mas, essencialmente, ela está interessada nessas vibrações e na energia de vibração, né? Porque eles têm um macete lá, uma formulinha que transforma a energia na frequência. Então, o estudo da química quântica é basicamente determinar energias, tá certo? Com base nessas energias, ele vai achar a frequência com que oscila. Quando ele acha isso, praticamente ele resolve tudo, né? Tá certo? Estou lembrando de um caso interessante aqui, Tiago, só para a gente finalizar aqui. Um caso interessante é o do gás hélio, né? Não sei se vocês sabem por aí, tem mais gente aí da química. Os outros químicos estão mais quietinhos, pode falar, viu? O Éden é da química, Sou não, professor. Sou da engenharia mecânica. é da mecânica. Não, o interesse não é tão grande aí nos átomos, né? Mas para os da Não. química, né? Como o Tiago e vários outros aí, as bolinhas, né? As bolinhas oscilando é interessante. E um caso interessante é o do gás hélio. O átomo de hélio, a nuvem eletrônica do átomo de hélio, ela oscila e ela também emite frequências. E olha que interessante, Thiago. O gás hélio foi descoberto primeiro no Sol. Eles não sabiam que tinha gás hélio na Terra nessa época. Essa época é por volta de 1894, quando pela primeira vez um cara acusou: putz, tem o gás hélio aqui. Até então, eles não sabiam que tinha na Terra o gás hélio. Olha que interessante, né? Então, ele foi descoberto primeiro na corona solar, porque o pessoal estava estudando a luz emitida pelo Sol, né? E perceberam que uma das frequências não batia. Aí eles falaram, então deve ter um elemento. Aí como é que eles iam chamar? Eles, em vez de chamar de gás solar, eles chamaram de gás hélio, né? Hélio é o nome do Sol em grego, né? Entendeu agora o gás hélio? Então, é como se fosse um gás que tem no Sol, né? Um gás misterioso que tem no Sol. Então, gás hélio, né? E aí, olha que surpresa, né? Em seguida, eles vão determinar que aquela mesma frequência, então, na verdade, um conjunto de frequências, né? Eles conseguiram observar aqui na Terra, com certas reações químicas, gerava um pouquinho de gás hélio, e aí eles iam medir. Quando media, dava a frequência daquele gás que eles tinham observado lá no Sol. Entende? Aquelas mesmas frequências. Então, foi assim que a gente descobriu que aqui na Terra também tem o gás hélio. Tá certo? Interessante, né? Então, esse estudo das frequências de oscilação na química experimental moderna, né? É fundamental. É assim que a gente acessa as características dos átomos e das moléculas. Pelo menos as pequenas moléculas. Né? Tá bom, Tiago? Tá bom, professor, da hora. Então agora você está mais incentivado a entender ali aquelas oscilações que eu estava matematizando ali, não é isso? Me deu vontade no geral. Porque senão fica parecendo que é um problema que só interessa para os engenheiros mecânicos, né? Não, mas ele tem aplicações em todas as áreas, tá certo? Vou voltar lá então. Deixa eu voltar aqui de volta. Ele estava aqui assim, né? Ixi, não sei, tem que ver direito aqui. Opa. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Aí, né? Tá certo? E aí, então, o que eu estava falando é que a partir da equação diferencial eu obtive a solução bate com as condições iniciais. Tá dando para ver aí, Thiago? Tá dando para ver tudo no quadro. Menos um pouquinho embaixo. Menos embaixo? Então, peraí, deixa eu levantar um pouquinho. Só no Melhorou? final do quadro. Isso, assim tá bom. Né? Isso. Então, aqui, ó, a gente quer saber agora quanto tempo leva para oscilar. Por quê? Porque com base nesse período eu vou achar a frequência. Né? Então, seno e cosseno tem período 2π. Ah, é esse 2π aqui que é o segredo do negócio. 2π radianos, não é isso? E aí, isso vocês já aprenderam lá na trigonometria, né? Lá no ensino médio, né, Thiago?
E é por isso que eu comecei lá na aula, no início da aula, eu estava falando com a Letícia, né? O fato dessas funções terem sempre esse formato aqui, ó, por exemplo, cosseno, né? Faz assim, né? Então, aqui é zero, isso. Aqui, essa pontinha aqui, ela está no menos 1 equivale aqui. Depois ela volta lá para cima, equivale 2π. Ah, mas por que você só fez essa parte? É porque as outras vão ser repetições, né? Tá bom? Vai oscilando, vai fazendo aquele gráfico do tipo onda, né? Mas repare, então o primeiro pedaço é esse aqui. E aí esse pedaço vai de 0 até 2π. Em outras palavras, eu preciso dar a volta, né, no ciclo trigonométrico. Lembra do ciclo trigonométrico? Não tinha isso lá? É justamente o ciclo. Olha que legal. Isso aqui é para facilitar isso aqui. Então o cara roda, né, o ângulo, né, de 0 até 90, 180, 270, 360. Significa que para dar a volta completa, você tem que andar 2π. Beleza? Tá bom? Lembraram disso lá da aula de trigonometria? Tá certo lá, Thiago? Tá sim, professor, dá para lembrar. Perfeito. Então agora repare. Após um certo tempo, este produto ômega t, aqui, ó, este produto ômega t, ele vai variar de 0 até 2π. Ok? Quando ele vai a 2π, é nessa hora que eu batizo de T maiúsculo, que é o período. Quando ele chega nesse tempo equivalente a ômega t igual a 2π, é que eu falo que eu obtive o período. E é por isso que o período desta função aqui, ó, dessa original aqui, ele é exatamente 2π sobre ômega. Olha que interessante. A fórmula do período vem naturalmente dessa fórmula. Tá bom? Dá uma olhada aí, vê se entendeu. Tá bom? Entendeu lá, Letícia? O próprio formato da função cosseno, quando eu analiso esse ângulo, ômega t é o ângulo aqui, tá vendo? Quando esse ângulo vai de 0 até 2π, eu batizo o período como o tempo que leva para chegar em 2π. Tá bom? Esse ângulo chegar em 2π. E aí eu tiro o período passando o ômega dividindo. Tá certo? É assim que a gente monta a fórmula do período. Ok? Deu para entender essa parte? Eu sim, professor. Perfeito? Então agora repare. Esse ômega, lá na equação diferencial, esse ômega quadrado, eu vou lembrar para você, ó. Vou usar o vermelho para ficar legal. Esse ômega quadrado, ele era o que lá, hein? Você lembra? Ele era K sobre M. Confere lá na equação da aula passada. O ômega ao quadrado era exatamente a razão K sobre M, né? Constante da mola e massa que estava oscilando. Da bola e massa do bloquinho que estava oscilando. Ah, então eu vou botar isso aqui, ó. Então, o período desse sistema massa-mola está dando 2π sobre ômega. O ômega é a raiz disso aqui. Tudo bem? O ômega é a raiz de K sobre M. Então, eu vou botar essa raiz aqui. Mas eu estou dividindo por ômega. Se eu estivesse multiplicando, seria só botar K sobre M. Né? Mas como eu estou dividindo, aí multiplica pelo inverso. Né? Aí vai dar 2π raiz de M sobre K. É essa coisa linda aqui que eu estou atrás. Significa o seguinte. Cadê a Letícia? Está aí, Letícia? Tô sim, professor. Olha que interessante, Letícia. Saiu uma fórmula bonita ali, ó. Tá bom? E mais? Bonita, eu não sei, mas saiu uma forma. Mas saiu, né? Isso. Uma raiz quadrada da massa e a constante da mola. Essa formulinha, 2π igual período igual a 2π raiz de M sobre K, ela já tinha sido usada lá no ensino médio. Só que a diferença, Letícia, é que lá o cara tacou a fórmula no quadro, ele não tinha como obter, né? A gente obteve matematicamente quando resolveu a equação diferencial e analisou o tempo que leva para completar o ciclo. Não é isso?
A função cosseno repete os valores após 2π. Aí eu botei esse 2π lá, saiu naturalmente a fórmula do período, né? Essa é a beleza que eu estava me referindo. Tá certo? Então, o período é esse aqui Certinho. mesmo. Confirmou aquela formulinha do ensino médio, só que agora matematicamente. Tá bom? Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Professor, tem como você deixar o quadro só um segundo para eu tirar uma foto e já para depois copiar, porque para mim fica melhor, assim, tudo bem? Não, mas calma, eu tô, na verdade, ali era meu rascunho, né? Eu vou dividir Aham. aqui ao meio e Ah, vou tá. botar Tá mais bom. algumas coisas. Aí quando eu completar, você tira a foto, pode ser? Beleza, obrigada. Já vai estar completo. A questão é a seguinte, viu, Letícia? Como eu achei o período, dá para achar a frequência, né? É só inverter. É só inverter. Então, vamos embora. Implica que a frequência é 1/t, tá bom? Sempre vai ser, a frequência sempre é o inverso do período, tá bom? Essa não tem como burlar. Frequência sempre é o inverso do período. E o período deu isso aqui, então é só 1 dividido por isso aqui. Aí vai dar quanto? 1/2π raiz de m sobre k. Tá bom? Só que a raiz da divisão pode ser escrita como uma divisão de duas raízes, não é verdade? Vou fazer isso agora, hein? Essa divisão, raiz de m sobre raiz de k. Esse ficou legal? Tá bom? Tá dando para ver aquele lado ali, né? O que significa? Significa que a frequência... Agora, esse raiz de k de baixo aqui, ó, ele vai multiplicar invertido aqui, não é isso? Aí vai dar 1/2π raiz de k sobre raiz de m, e aí eu posso juntar as duas raízes novamente, e aí vai ficar 1/2π raiz de k sobre m. Só uma Cadê? dúvida, professor. Fala. Quando for, por exemplo, fazer a prova, você já falou que sempre é bom a gente seguir, tipo, sem colocar valores até o final, porque aí a gente poderia ganhar mais pontos. Mas nesse caso aí, tipo, encontrando o período, você pode passar direto, se não seria mais fácil, em caso de prova. Quando você for resolver um exercício de massa mol, né, se você for achar o período, você já pode usar isso aqui, porque a gente já obteve aqui na aula, né? Tá bom? Se você tiver de cabeça, você já está com essa forma. Aí na próxima igualdade você já bota os valores. E aí faz a conta e bota o valor total, não é isso? Certo. Tá bom? Não precisa repetir esse passo a passo. O passo a passo é só para você entender de onde vem, tá? E também. É só para você entender de onde ela vem. Vem da inversão do período. Aí faz as contas e vai dar isso. Ok? Certo. Então, essa fórmula não tem como mexer. Essa é a forma da frequência no MHS. Aí, se você me disser qual é a constante da mola, eu boto aqui. Qual é a massa? Eu boto aqui os valores numéricos, faço a conta na calculadora e vou te dar o resultado. Tá bom? É assim que usa, né? Beleza. Mas é importante botar a fórmula Sim. para que você mesmo entenda a conta que está fazendo, né? Se você só bota os Aham. números, não vai dar para entender, né? Tá bom. Certo? Obrigada. Bota assim, para ficar mais claro o que você está fazendo. Ótimo. Então, olha só. Aqui, o chamado estudo básico do MHS morreu, hein? Dada a equação, eu achei a solução, achei as condições iniciais, confere, achei o período, está aqui, e achei a frequência. Isso fecha o estudo fundamental do MHS. É claro que a gente quer, sempre que a gente acha uma solução, né, a gente quer para qualquer coisa, né? A solução de qualquer coisa. Quando você encontra, você fica logo pensando em explorar outras, enfim, tentar tirar mais leite dessa vaca. Tá certo? Dá para tirar um leite importante se a gente souber a velocidade. É isso que eu vou fazer agora. Mas eu vou dividir aqui, ó, vou fazer um tracinho aqui, só para você entender, viu, Letícia? Que o estudo básico morreu, é isso aqui.
Já estou entendendo a oscilação, porque eu já sei a equação e já sei o período e a frequência. Então, o estudo básico da oscilação morreu. O que eu vou fazer a partir de agora é tentar tirar mais leite dessa vaca. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, tentando achar a velocidade. Eu já tinha feito ali, vou só repetir, viu, Letícia? Só que para aquele caso eu fiz para a velocidade inicial, e agora eu vou fazer para uma velocidade em qualquer tempo t. Ou seja, eu estou atrás da função que dá a velocidade em termos do tempo. Se você me der o tempo tzinho, eu boto ali e acho a velocidade, entendeu? Essa função que eu estou atrás. Muito bom. Tiago, o que você acha? Você tem o x de t, como é que você vai chegar no v de t? Pensa aí. Você deriva. Tem que fazer. O único jeito é fazer a derivada. Vamos lá? Então faz a derivada de A vezes cosseno. Vai dar, obviamente, vai dar menos seno, então vai dar O. O ômega vem da regra da cadeia, não é isso? O ômega t. Esse ômega, né, vem da regra da cadeia. E o menos seno vem da derivada de cosseno, que já morreu. Tá bom? Essa é a derivada mais fácil da tua vida, né? Porque não tem... Sabendo que o cosseno gera menos seno, já morreu, né? O resto é regra da cadeia, não é isso? Tá bom? Todos entenderam essa parte? Cadê? A Luísa não está, né? Luísa está aí? Estou aqui. Ah, ela está. Ah, ela estava ali. Entendeu essa parte, Luísa? É só fazer a derivada, né? Sim, tá certo. Pronto. Então, agora você já sabe quem é essa velocidade. Mas antes de escrever isso, eu vou puxar para o lado de cá. Está tudo certo ali, tá? Só a maneira de escrever mesmo. Só para você saber de onde veio, né? Então, eu vou botar assim. V de t foi obtido fazendo x ponto, não é isso? X ponto, lembrando, é a derivada, né? Então, V vai ser a derivada, então vai dar aquilo ali. Tudo bem? Então, repare agora, Luiz. Quem é achar da velocidade, dá para responder quem é a energia cinética que a gente chama de K maiúsculo. Eu gosto de botar esse tracinho para mostrar que é maiúsculo, para não confundir com o Kzinho da mola, que não tem nada a ver, tá? A fórmula que vem lá da Física 1, que eu estava comentando no início da aula, é a fórmula da energia cinética, que é mv² sobre 2. E o legal é que agora eu tenho um jeito de achar isso aí, ó. Quem é? Pode botar assim, m sobre 2 vezes o v ao quadrado. E o v está bem aqui, ó. Quando eu elevo isso ao quadrado, dá o quê? Ah, o menos vai sumir, vai dar o ômega ao quadrado, vai dar um a quadrado e vai dar um seno ao quadrado. Ah... Vê se você consegue entender ali no cantinho, Luísa. Viu? M sobre 2, né? Vezes V ao quadrado. Olha o V ao quadrado. Ômega 2, A2, seno ao quadrado. É isso? Sim. Deixa eu botar um vermelho nesse resultado da velocidade aqui. Esse resultado é muito interessante. Com ele, gerou a energia cinética. Legal, hein? Tá lá, né? Uma parte bonita dessa energia cinética, Luísa, é que dá para ver imediatamente onde que ela é zero. Onde é que ela é zero? Quando esse seno valer zero. Quando é que o seno vale zero? Quando der zero ali, não. No ômega t, isso. Ou seja, no tempo inicial, a energia cinética é zero. Bateu, viu, Thiago? Porque lembra que ela estava parada no início? Foi, né? Estava parada, vai oscilar. Mas a questão é que tem outros lugares onde o seno vale zero, hein, Thiago? Você se lembra lá da trigonometria? 2π, quando for 2π? É isso. Cada vez que bate com π, né? 0, π, 2π, 3π, não é isso? Qualquer múltiplo de π, ela também dá zero. Bom, a interpretação disso é muito interessante, Luísa. Significa que à medida que ele vai chacoalhando, ele vai passar por posições em que a energia é zero. Se a energia é zero, a velocidade também é zero. Então, esses dois vão valer zero juntos, entende?
Sempre na mesma hora que o V der zero, a energia cinética dá zero. Natural, porque a energia cinética é proporcional ao V quadrado, não é isso? Tá bom? Tá bom. Isso. Mas quem são essas posições? Eu te digo. Quando a gente fez a mola, esticou, não foi? E soltou. Na hora que eu soltei, vai estar com energia zero, porque ainda vai acelerar, não é isso? Então, 0 é aqui na ponta. Será que no meio é zero? A resposta é não, porque no meio ela está passando com uma velocidade enorme, ela ainda vai frear e parar lá na outra ponta. Está entendendo? Então, eu soltei Sim. aqui, ó. Isso, ó. Eu soltei o bloco aqui, ele vai acelerar. A partir da posição zero, ele vai começar a frear até parar. Então, é lá na outra ponta que vai dar zero. Então, essa ponta corresponde ao ângulo π, concorda? Porque zero foi de onde saiu. Ela vai vir de zero. Concordo. Isso, ela vem acelerando, né? Ela atinge um valor máximo, na verdade, aqui, né? No meio, e depois Então, ela no vai... caso, seria, aí no meio seria, por exemplo, valeria 1 o seno, porque seria π sobre 2? Quem falou isso? Luísa. Isso, Luiz, é isso. É o valor máximo do seno. Então, olha só, então é zero, velocidade máxima e zero de novo, não é isso? Certo? Então, pensando no ciclo... Isso, então pensando no ciclo trigonométrico, o que está acontecendo é que aqui está dando zero, aqui está dando π sobre 2 e aqui do outro lado está dando π. Repare, então, que à medida que o ângulo, né, vai variando, ó, né, elas vão mudando, a energia cinética vai mudando de valor. Zero, máxima, e π, zero de novo, né, no π aqui, né? E depois, quando voltar, tudo se repete, né? Tá bom? Então, ele fica fazendo isso aqui. Zero, máxima, zero. Aí depois volta para o meio, máximo. Zero de novo. Então, ela zera nas pontas. É esse resultado que é importante. Deixa eu falar aqui com as pessoas. Deixa eu olhar aqui para ver quem estava... Professor, mas aí o que seria o menos 1? Menos 1 indicaria o movimento, por exemplo? Diria só que ele está Não. voltando? No ciclo trigonométrico. Ah, sim. Significa que você tem o sinal da velocidade, porque para um lado é positivo, para o outro é negativo. E por isso, Luísa, que este sinal aqui do menos, ó, eu não sei se está dando para ver aí, né? Na selfie é ruim, né? Espera aí, deixa eu virar aqui que não vai dar para ver. Ó, este não tinha um menos aqui? Esse menos é importante, porque com o menos que você falou, vai dar mais. Olha que interessante. Significa que depois que ele descer, quando ele estiver voltando, ele passa no centro. Deixa eu voltar para mim aqui, ó. Depois que aqui você esticou, ele passou, mas aí ele passou com velocidade negativa, né? Aí ele vai lá na outra ponta. Na próxima vez que ele passar, a velocidade vai dar positiva. Por isso que aquele menos ali da fórmula do V é importante. Tá certo? Para dar o sinal correto da velocidade, né? Deu para entender? Deu sim, professor. Ah, legal, né? Então aí você tem a posição e a velocidade. Espera lá, mas quanto à posição, tem mais um detalhe interessante, Luísa. Lá na Física 1, a gente aprendeu que... ver se já dá para abrir aqui, que está muito barulho. Como aqui é muito quente, é bom abrir aqui que dá um ventinho. Então, eu estava falando o seguinte. Lá na Física 1, vocês aprenderam que a energia potencial... Eu acabei de achar a cinética. A cinética morreu aqui no quadro. Tá bom? Mas a energia potencial, Luísa, de uma mola, de um sistema massa-mola, a gente tinha achado lá na Física 1. É um dos exercícios típicos lá do capítulo de energia. Tá certo? Quem não fez a Física 1 direito, vale a pena dar uma olhada lá como é que calcula a energia potencial. Eu vou aqui usar só o resultado, para a gente não perder tempo, tá? A energia potencial a gente chama de U maiúsculo, tá? Então, o Uzão de um sistema massa-mola, ele era metade de kx ao quadrado. Então, kx quadrado sobre 2. Vou botar aqui, tá? Espera lá. A gente já vai fazendo, né? Aí. Vou botar mais aqui para ficar melhor a parte de baixo aqui. Tá dando para ver minha mão aqui, né, Luísa? Sim, professor. Então, é o seguinte. Isso é o K. E o U, lá na Física 1, a energia potencial, ela era K. Que K? É o K da mola mesmo.
Kx quadrado, esse é o minúsculo, tá? Kx quadrado sobre 2. Tá bom? Da onde você fez isso? Tem que ir lá na Física 1, ver lá no livro como é que calcula a energia potencial. Tem a ver com uma integralzinha, né? Da força. Quando faz esse cálculo de energia potencial, surge essa formulinha naturalmente. Então, se for um sistema massa-mola, o K vezes x quadrado sobre 2 dá a energia potencial. Puxa, mas o que você vai fazer com isso? Se eu não tiver o x, não dá para fazer nada. Mas a gente tem o x. Olha o x aqui. Então, pega esse cara, leva ao quadrado e bota lá. O que vai dar? Vai dar K sobre 2 vezes x ao quadrado. X ao quadrado vai dar razão ao quadrado e cosseno ao quadrado. Bom? Legal, né? Botar um vermelho ali, hein? Professor, Aí, é esse aqui. Olha que interessante. professor, Ficou bonito, hein? Diga. então quando que a energia potencial vai ser máxima e quando que a energia cinética vai ser massa no sistema massa-mola? Isso. Falta uma linha para falar isso. A Tá. linha é a seguinte. O que a energia total é? O que ela é para um sistema mecânico? É a soma de duas coisas. Fala. É a soma da energia potencial e da energia cinética. Pronto, eu vou fazer isso aqui. A soma do K maiúsculo com o U maiúsculo. Ué, mas se eu somar esses dois, vai dar o quê? Vai dar um troço grandão aí, né? Olha aqui, ó. Vai dar. E aí, essa parte é difícil. Peraí, Professor, vamos ver. não Vamos faltou a juntos. massa, não? Pois é, a primeira impressão que dá é essa, né, Luiz? Mas você cortou com o ômega ao quadrado, né? Muito bem, teve um macete aqui. Repare, volte aqui onde está minha mão. Aqui tinha massa, mas ele também tinha um ômega ao quadrado. Olha ele escondido aqui. O que ele esconde? Ele esconde justamente tchararã, K sobre M. Não era ele? Olha, ômega ao quadrado, K sobre M. Então quando eu botar isso aqui, vai acontecer uma coisa legal. Vai cortar o M e vai aparecer o K. Por isso que eu já botei. Né? Então tem o mesmo fator neste e neste. Tá vendo, Luísa? Interessante, né? Tem o mesmo fator aqui e aqui. Então eu só botei aqui. Poderia botar aqui também, não tem problema. Mas ao perceber isso, ficou a soma de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de quem? Do mesmo ângulo. Eita pau! Tem uma formulinha que diz que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo dá quanto? 1. Dá 1. Olha que coisa linda. Então significa, volta aqui para o finalzinho, significa que a energia total está dando só isto, porque isso aqui vai dar 1. Vou riscar, hein? Tá bom? Para qualquer ângulo escolhido vai dar 1. Então isso vai dar Ka quadrado sobre 2. Acabou. Que coisa linda. Tiago, olha que interessante. A energia total de vibração só depende do quadrado da amplitude, né? Uma vez escolhido o sistema, né? Só depende do quanto eu vou esticar a mola. Espera aí que isso tem uma interpretação muito legal. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês aí. Espera lá, Tiago, isso é muito bom. Por quê? Repare. Quando eu, Fábio, puxo a mola lá na situação inicial, né? Não estica a mola e solto, não é assim o problema? Se eu não fizer isso, ela vai ficar parada. Eu tiro da posição de equilíbrio, estico e solto, não é assim, Tiago? Ué, nessa hora que eu estou esticando, eu estou dando energia para o sistema. Vê se você entendeu agora. Você está dando energia potencial para o sistema. Exatamente. Eu, Fábio, né, estou me desgastando para, digamos, fazer isso aqui com bloco, né? Estou gastando minha energia, estou passando essa energia para a mola.
Então a energia fica armazenada na mola, tá vendo? Quando eu soltar o bloco, aí essa energia vai virar o que ela quiser, vai virar misturas, né, de energia potencial, cinética, etc. Mas em geral, não, de uma maneira global, ela veio da minha mão, quando eu estiquei, né? Então era natural mesmo, Luísa, que eu achasse uma fórmula que tivesse a amplitude, né? Eu digo assim, porque pode parecer surpreendente que a amplitude tenha aparecido, né? Para mim, Fábio, não, porque fui eu que estiquei e coloquei na posição A, né? Na posição A maiúsculo. Então, quando eu fiz isso, eu dei uma energia para o sistema, uma energia potencial. Quando eu soltar, ela vai se transformar parte em cinética, etc. Vai ter alguma hora, Luiz, onde vai ter só cinética? No meio? Quando ela Isso. passar. É isso. Mas por quê? Porque o meio é o único lugar onde o x vale zero. Você percebeu? Ou seja, a energia potencial ela é kx² sobre 2. A única hora que ela zera é quando o x vale zero. Entendeu agora? Sim, Isso. E quando ela zerar, ela tem que ter se transformado em alguma coisa. Ela se transformou em cinética. Perfeito até aí? perfeito. Pronto. Então ela vai trocando, né, de potencial para cinética. Depois ela vai trocando de cinética para potencial. E ela vai fazer isso a vida inteira. Em cada trecho ela vai trocando de cinética para potencial ou então de potencial para cinética. Então, em geral, ela é uma mistura das duas, a energia total, né? Mas nas posições nos extremos, ela é só K² sobre 2. E na posição central, ela é m vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre 2. Eu estou falando isso, Isa, porque em algum dos exercícios que eu vou marcar, o safado do livro lá fala assim, calcule a velocidade máxima. Sei lá, ué. Não, mas dá para achar fazendo esse raciocínio em termos de energia cinética, né? Na hora que a energia cinética for máxima, a velocidade vai ser máxima, não é isso? Deu para entender? Deu, professor. Então pronto, é isso, né? Tá bom? Mas aí dá para achar a fórmula da velocidade máxima? Dá. Pega a energia cinética, calcula o máximo da energia cinética, tá bom? E depois isola a velocidade, você vai ter uma formulinha para a velocidade máxima, tá bom? Mas repare, Luísa, qual é a fórmula da energia cinética máxima? Tu consegue vislumbrar antes de eu falar? A fórmula da energia cinética máxima não seria igual à energia total? É a própria energia total, porque é a hora em que toda a potencial que eu dei se transformou em cinética, não é isso? Foi o César que falou, né? Não é isso, César? Isso mesmo. Toda ela se transformou em cinética. Mas aí o valor total continua o mesmo. Quanto? K vezes Azão ao quadrado sobre 2. Vê se vocês concordam aí. É isso, Luísa? K vezes Azão ao quadrado sobre 2. Ok? Ok. Isso. Então, antes de eu fazer a conta da velocidade máxima, deixa eu posicionar aqui para vocês poderem tirar a foto do quadro, que eu vou precisar apagar um pedaço, tá? Então, pera lá. Ver se eu pego uma boa foto aqui do quadro com a mão. Vê se dá para ver todo o quadro aí, Luiz. Aí, né? Tá dando, professor. Dá pra ver ele inteiro. Beleza. Pode. Vou segurar, você tira a foto aí para eu poder passar para o próximo. Um pouquinho para cima, professor. Aí. Pronto. Conseguiram, né? Pode ir, então? Pode apagar? Nem Ok? pode. Pode, né? Tá, vou tirar só um pedaço aqui. Aquela parte da energia eu vou deixar. Vou tirar só o lado esquerdo aqui do quadro, tá? Então, deixa eu segurar aqui junto comigo, só para completar, porque só falta isso para a gente completar o estudo aqui do MHS básico, né? Esse estudo do MHS vai morrer agora. Olha que interessante. O que você falou?
A energia cinética, Kzão maiúsculo, né? Ela é a máxima, né? Ela é mv2 sobre 2. Qual V? Velocidade máxima. Aqui, vou botar o m sobre 2 aqui para ficar mais fácil. Tudo bem? É isso aí, né? Agora repare. Deixa eu botar assim para ficar melhor. Aí, né? Repare. Isso aqui também tem que ser, conforme a gente acabou de discutir, né? Toda a energia virando cinética, sem nem um pouquinho de potencial. Mas se eu fizer isso, vai dar quanto? Vai dar o cada mola Azão quadrado sobre 2. É essa parte que é difícil de enxergar. Vê se vocês enxergam. Ela está vindo daqui, né? Tá bom? Ela está vindo aqui das fórmulas de energia. E tem a ver com o fato do seno valer 1, que uma das meninas tinha falado, né? E aí vai dar m ômega 2 A2 sobre 2. Só que o m ômega 2 é o K, né? Por isso que vai dar o K A quadrado sobre 2. Tá bom? Vê se deu para entender. Tá certo, Éder? Certinho. Pronto, então agora é só isolar o V máximo ali, ó, e aí vai sair, não é isso? Bom, igualando aqui os dois, ó, e cortando esses fatores sobre 2, ó, né? Vai dar assim, ó, vai dar mv2 igual a K2. Então, V2, velocidade máxima ao quadrado, passo m dividindo, está dando K sobre m vezes o A quadrado. Tá bom? Vê se deu aí. Tá certo aí, Éder? Passei a massa dividindo e cortei os fatores sobre 2 ali, né? Beleza. Aí agora é só tirar a raiz quadrada. Então vai dar V máximo igual a raiz de K sobre M vezes a amplitude. Essa é a velocidade máxima do sistema massa-mola. Agora saiu. Beleza? Deu para entender? Deu. Tranquilo, né? Tá bom? Você sabe quem é esse raiz de K sobre M que apareceu aqui? 1 O A. sobre W. É o ômega. Não, não é W, é o ômega, né? É W, né? Porque parece um W, né? Ah, mas o nome dele é ômega. Ômega. Certo? Agora fechou, hein? Tá bom? Fazer assim. Deixa eu ver se dá para fazer uma coisa que eu estou pensando. Então. Ó, adicione então, Thiago, esta foto aí, que aí você vai ter o resultado completo, né? Pode ser? Bateu aí, não? Professor, que a qualidade da imagem dá uma baixada aqui. Ficou Tá. ruim agora? Então deixa eu botar assim, ó, eu vou botar mais perto, vai ficar melhor. Vamos ver. Sim, Aí, agora acho que melhorou, né? Calma, professor. Levanta só um pouquinho a câmera, por favor. Ali onde estava. Aí, Isso, bem assim. Obrigada. pronto. Perfeito. Então, deixa eu ver aqui. Tem que virar aqui. Então, praticamente fechou essa parte, hein? Certo? Você já sabe agora quem são a posição, a velocidade, com base na velocidade achou a energia cinética, com base na... Professor, a gente não tá te vendo, não. A câmera tá virada. Tá virado para o outro lado? Espera aí. Tá. Aí, bateu, né? Aqui, Agora né? foi. Tá assim. Com base no X, a gente achou o V. Com base na velocidade, achei a energia cinética. Com base na fórmula de energia potencial, eu achei a energia potencial e eu percebi que a soma das duas dá a energia total, que é uma constante. Então, eu somei para obter essa constante. Está aqui, Ka quadrado sobre 2. E aí eu usei isso para achar a energia cinética máxima, que está aqui. Perfeito? Pronto. Com isso, a gente fecha essa parte do MHS. Né? Já sei tudo sobre a posição. Quer dizer, fecha, né? Quase fechou. Ainda tem mais um pouquinho. Ei, professor. Diga, Gustavo, né? E se eu quiser achar a aceleração máxima do sistema?
Isso. A fórmula para aceleração vai ter que pegar aquela equação da velocidade e derivar de novo. Tá certo? Tem que fazer mais uma derivada. Vai dar uma derivada de seno, obviamente vai dar um cosseno, não é isso? Eu vou fazer isso agora. Era isso que eu ia fazer. Pronto, e aí você vai ter todas as fórmulas para poder se virar nos problemas de MHS. Tá certo, Gustavo? Você só não vai conseguir resolver um pepino. É isso que eu vou mostrar agora. É que lá nos exercícios pode ser que o cara bote uma outra condição inicial. Por exemplo, dá o tapa, né? O objeto está na posição de equilíbrio, você vem e dá um tapinha. Quando você dá esse tapinha, ele vai ganhar uma velocidade inicial. E ele também vai fazer o mesmo MHS, exatamente o mesmo MHS. Entendeu agora? Mas assim, só a maneira de descrever é que muda. O movimento é o mesmo. Entendeu, né, Gustavo? Nesse anterior, a gente descreve usando um cosseno de ômega t, né? Nesse que eu estou falando agora, do tapinha, como eu dei uma velocidade inicial, mudou a condição inicial, e aí muda um pouquinho de como resolve. Aí acaba dando seno, né? Por quê? Porque o seno de zero é zero, basicamente é isso. Tá certo? Então a posição inicial é zero. Então só tem um jeito, é usar o seno. Se eu usar cosseno, nunca vai dar zero. Entendeu, Gustavo? Beleza, professor, valeu. Então esse agora eu vou montar, tá certo? Vamos junto lá, então? Mas eu digo assim, do anterior, do resto que já estava no quadro, tá beleza. Ou sobrou alguma dúvida lá? Vamos ver. Se sobrou, grite agora. Senão, né? Bom, qualquer coisa você vai olhar os detalhes no livro, tá? O livro explica. Eu acho que a explicação nessa parte que a gente viu, ela não é tão boa, viu? Por isso que eu demorei um pouco mais aí, né? Nessa parte do capítulo, ele não faz muito legal, ele não usa o aspecto matemático, ele vai mais na intuição, né? E aí não ficou muito bom para mim. Por isso que eu preferi ir lá na equação diferencial e dali eu fui tirando tudo, né? Vocês perceberam, Anne? A Anne está lá, né? Eita, Anne. Tô sim, professor. Tô sim. Tá ali, tá ali. Pensei que eu tivesse dado uma cochilada ali. Foi por pouco, mas ainda tô firme. Isso, então é isso, Anne. Então a gente agora tem todas as ferramentas para entender o MHS. Só falta duas coisinhas. Essas poderia até omitir, viu, Anne? Aí vocês mesmo obteriam, mas eu vou obter para ficar com tudo completo. Quem são? Fórmula da aceleração, porque ele pede lá nos exercícios, e a solução quando a condição inicial for outra, né? Vamos obter isso e aí fecha tudo que você precisa. Aí vai ficar faltando, na aula que vem, né, o problema do pêndulo, porque o pêndulo também oscila, né? Então tem como usar, né, o que a gente já viu de MHS para estudar essa oscilação do pêndulo, mas isso eu só vou fazer na aula que vem, tá certo? Certo. Perfeito? Então agora vamos fechar ali então com o problema da aceleração e da mudança da condição inicial. Deixa eu ver se está dando direito ali. Tá, né? Talvez um pouquinho mais para cima. Aí, pronto. Tá dando para ver tudo? Então, olha só. Vamos lá, vamos pegar um pedaço. Tá dando para ver esse lado aqui, Anne? Tá dando sim, professor. Ótimo. Vamos pegar essa velocidade aqui e vamos usá-la para obter a aceleração. Vamos lá. Então, bota assim, ó, aceleração. Nos exercícios que ele pediu aceleração, você vai fazer o quê? Você pega essa velocidade e deriva, né? Então, a aceleração, ela é a derivada do x ponto, ou seja, ela é o x ponto ponto, concorda? Ela é o x ponto ponto. Beleza? Tem duas maneiras de obter esse x ponto ponto. Ou volta lá na equação diferencial, também dá. Ou você pega isso aqui e deriva, né? Tá bom? A derivada do x ponto é o x ponto ponto. Então, vamos fazer isso. Bota menos ômega A e deriva o seno. Se eu derivar o seno, vai dar cosseno, concorda? Então vai dar menos ômega ao quadrado vezes A vezes seno. Por que ômega ao quadrado? Por causa da regra da cadeia, né? A regra da cadeia manda multiplicar no final pelo ômega, não é isso?
Então, esta Professor, fórmula você escreveu seno, não era cosseno, não? é cosseno. Cosseno. Aí essa formulinha aqui é a que você vai usar para calcular qualquer aceleração. Beleza, Thiago? Tá bom? Tudo isso que eu falei vale. Tudo isso está interligado àquela condição inicial, que era afastar o bloco e soltar. Agora eu vou mudar, tá bom? Pela primeira vez eu vou mudar a condição inicial. Você vai ver que as fórmulas mudam. Basicamente, o que era seno vira cosseno, viu, Tiago? Por exemplo, essa aqui vai virar seno. Então, isso afeta as fórmulas, mas o resultado final não. O resultado final, a energia total continua dando a mesma, né? A frequência continua dando a mesma, né? Fica tudo parecido, né? E era isso que era esperado. Por quê? Porque o chacoalhar do objeto, a oscilação em si é a mesma, né? Só muda a maneira matemática de descrever. Ok? Então, vamos lá. Condição inicial. Vou mudar pela primeira vez. Outra condição inicial. A gente pode botar várias condições iniciais, né? Mas as principais são essas duas mesmo. Você puxa e solta, ou você dá um tapinha quando ele está no meio. Então, vamos fazer a do tapinha, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ele está parado na posição de equilíbrio, inicialmente, e o tapinha é uma velocidade, né? Então, a derivada do x, que é a velocidade inicial, tá bom? Está entendendo a escrita aí? Eu vou chamar de um valor positivo V0, ou seja, eu estou dando tapa nessa direção, né? Tá bom? Aí, nesse caso, muda, tá? Vamos ver o que muda. Vamos ver o que muda. Então, aqui, ó, mudando então, a condição inicial, a gente vai ver... isso, calma. A gente lembra de uma coisa importante, Thiago. A gente tinha chegado à conclusão na aula passada que só serviam duas funções como solução. Quem eram? Cosseno e seno, não é isso? Está lembrado lá, não? Então, não sei. Isso, então só tinha duas. Calma, mas não pode ter uma terceira, sei lá, uma quarta? Não. Não, porque um dos teoremas diz que só se a equação for de segunda ordem, só existem duas soluções independentes. Seno, então, nesse caso, seno e cosseno. Não existe uma terceira possibilidade, tá bom? Esse teorema das equações diferenciais lineares é fundamental, né? Senão a gente fica perdido procurando solução onde não tem, né? Tá bom? Vocês entenderam essa parte? Provavelmente o cara vai falar sobre isso lá no final do cálculo 2, quando ele estiver falando das equações diferenciais, tá certo? Ele já começou a falar disso lá, Thiago? Ainda não, professor. Está terminando série de Taylor agora. Tá certo. Então vamos lá. Mais para frente ele vai falar dos teoremas básicos e vai mostrar como resolve algumas, tá? Mas enfim, com base no teorema, a gente já pode atacar a possibilidade do seno, né? Vou melhorar aqui, peraí. Não sabemos ainda se é ômega, né? Com a resolução vai dar. Vou botar um beta aqui, pode ser um beta? Então eu botei assim, ó, Bzão seno de beta t.
Se eu botar T igual a zero, Esse vai dar beta é o quanto? quê, professor? Não sei. Eu botei Esse qualquer B é o coisa quê? ali. O Bzão Ah, também não sei. Eu vou descobrir agora. Eu estou só montando um formato, entendeu, Luiz? Montei um formato geral, né? E eu vou agora tentar descobrir se esse formato serve e, se serve, quais são essas coisas. Tá certo? Exatamente esse é o problema. Foi interessante que a ok. pergunta da Luísa é exatamente o que a gente tem que fazer, né? Mas a minha primeira checada, Luísa, é se isso aqui bate com isso aqui, né? O x de zero está dando zero? Dá uma olhada lá. Luísa. Bom, está dando seno de zero, né? Quanto é que é o seno de zero? 0. Ah, então bateu. Então essa primeira bateu. Será que a velocidade inicial da V0? Isso eu vou exigir, entendeu, Luísa? Agora eu vou mexer com isso aqui para obter isso aqui. Aí, tá bom? Então, como que eu faço? Eu derivo, né? X ponto. Ah, sim, mas antes disso, espera lá só um pouquinho. Vamos fazer a derivada e depois a gente checa a condição inicial da velocidade. Vai ficar mais bonito, tá? Então vamos rápido aqui. O x ponto está dando B cosseno, não é isso? Estou botando o ômega, mas é o beta. A gente ainda quer descobrir o beta. Vou descobrir o beta fazendo as derivadas, tá? Vai dar B beta, regra da cadeia, né? Cosseno de beta t. Tá bom? Cuidado para não confundir o Bzão com o beta. Tá bom? Derivado do seno é o cosseno, saiu um beta, né? Se eu derivar de novo. Derivado do cosseno, dá quanto? Cadê o Éden? Éden tá aí? Tô sim, professor. Isso. Derivado do cosseno, Menos seno. menos seno. Então, vamos botar aqui, ó. Menos seno. Deu a regra da cadeia, sai um beta, então vai dar B, beta quadrado, seno de beta t. Ok? Não precisa, né? Peraí que o Bzão ficou feio. Deixa eu ajeitar. Tá bonitinho. Aqui é o Bzão. Ótimo, mas a equação diferencial, lembra do início da aula, o Web? A gente lembrava que a equação diferencial era isso aqui, ó. Perfeito? A ideia é checar se isso está acontecendo, tem que dar zero, não é isso? X ponto mais ômega 2x tem que dar zero, porque senão está fugindo da equação diferencial, não pode fugir. Ao contrário, isso aqui tem que ser a solução disso aqui. Então foi por isso que eu calculei a derivada. Eu vou pegar isso aqui e botar aqui, ó. Eu vou pegar esse x ponto e botar aqui, ó. Vamos lá? Pode ser? Pode. Vamos embora. Menos Bzão, beta quadrado, seno de tarará, mais ômega quadrado vezes o x está aqui, igual a zero. Tá bom? Estou exigindo que essa soma dê zero. Ela dá? Dá, né? Basta passar o negativo para lá, vai dar o quê? Vai dar ômega 2, B, seno de tarará, igual a B, beta quadrado, seno de tarará. É o mesmo seno, né? Tá bom? Como essa solução deve valer para todos os tempos, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o Bzão, que está aqui, e posso tirar esse seno aqui, porque tem que valer para todos os senos. Tá bom? Para todos os instantes, né? Então, o seno, qualquer que seja o valor, vai ser o mesmo do outro lado, eu posso cortar. E aí, o que deu? Beta quadrado igual a ômega quadrado. E aí que a gente pode pegar tanto o positivo quanto o negativo. É mais simples pegar o positivo. Por quê? Porque eu sempre vou ter um cara aqui para ajustar o sinal. Eu vou fazer isso. Estou lembrando da Luísa perguntando sobre o sinal. Não foi isso, Luísa? Sim. E, matematicamente, a solução seria beta igual a mais ou menos 1. Né? Mas é mais simples pegar o positivo e deixar qualquer ajuste de sinal nas costas do Bzão, que eu ainda estou com ele livre, né? Tá bom? Entendeu, né? Sim. Então, vamos... Por quê? Porque, no fundo, ele só vai alterar o sinal aqui através do seno. Tá bom? Então, basta pegar ômega. Lembrando que o ômega é, fala lá,
raiz de K sobre M, não é isso? Certo. Então, isso aí vai ser verdade se o beta for igual ao ômega. Aí, isso, né? Isso aqui, a função x que eu estou propondo aqui, ó, b seno de beta t, vai ser solução se o beta for Beta igual igual a a ômega. ômega. Somente para esse valor. Qualquer outro valor que você bote não vai servir. Só serve este valor. Perfeito? Então agora eu posso dizer quem é a solução. Então, quem é a solução? X de t é igual a Bzão seno de ômega t. Deixa eu melhorar o ômega aqui. Peraí. Ó, bonito, hein? Tá bom? Eu só fui lá em cima e botei no lugar do beta o ômega. Morreu. Tá bom? Entenderam esse final aqui? Entendeu lá, Thiago? Entendi, professor. O senhor só substituiu. Substituí na equação diferencial e chequei para ver se o que saiu. Saiu isso. Significa que só esta frequência é ômega seno. Então, eu fui lá e botei. B vezes seno desta frequência vezes o tempo. Tá bom? É isso. Por enquanto é só isso. Só que falta uma coisa, Thiago. Diga. Reclama aí. Quem que está faltando? A amplitude? Ou tipo B? É esse Bzão que está faltando. Vamos nele? Vamos lá. Vamos atacar ele aqui, ó. Volta aqui para esse lado do quadro. Então, x é igual a b seno de ômega t, ótimo. Obviamente, porque a gente montou assim, viu, Thiago? Ela está satisfazendo a primeira condição inicial. Tá vendo? X de zero está dando zero, concorda? X de zero vai dar zero, tá vendo? Por quê? Porque o seno de zero é zero, né? Vê se deu? Entendeu lá? Deu, né? X de zero é zero. Agora, repare, Thiago, eu tenho que checar o x ponto de zero igual a V0, porque é isso que vai fornecer esse Bzão aqui, entendeu? Então, eu vou pegar essa solução, eu vou derivar e vou exigir que dê zero no início. Vamos lá? Com esta solução aqui na mão, o x ponto é quem? Vê se ele não é Bzão, ômega, cosseno de ômega t. Confere aí, vê se não é isso. Bateu, Thiago? Acho que a parte de cima não está aparecendo muito bem, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui, né? Aí melhorou, né? Melhorou. Beleza. Mas veja, esse x ponto, se eu botar zero, ele tem que bater com esse do canto aqui. Deixa eu levantar só um pouco, Thiago. Ó, com esse aqui, não tem que bater com esse aqui? Quando eu botar o tempo, quando eu pegar o x ponto e botar o tempo igual a zero, tem que dar V0, a velocidade inicial que a gente escolheu. Então, peraí, bota zero aí, vai dar quanto? X ponto de zero igual a B ômega cosseno de zero. Quanto é que é o cosseno de zero? 1. Então, isso aqui deu 1. Então se deu só B ômega, tá vendo? Então significa que o x ponto de zero, que eu quero que seja V0. Peraí, deixa eu virar aqui para você ver. Ó, x ponto de zero, eu quero exigir que seja V0. Tá bom? Então, V0 igual a B ômega vezes 1, não precisa botar. Tá bom? Deu para ver lá? Cadê a Letícia? Letícia, está vendo lá, Letícia? Oi, professor. Pô, peguei nisso, né? Mas o que eu quero é o Bzão, então significa que eu achei. O Bzão é quanto? Vai ser o V0 sobre o ômega, né? Então agora fechou.
Qual é a solução, então? Pega isso aqui no lugar do Bzão e vai dar V0 sobre ômega vezes seno de ômega t. Essa é a solução para essa condição inicial. Vou escrever, tá? Onde o ômega é a raiz de K sobre I. E aí acabou. Opa, essa vale a pena tirar uma foto, hein? Deixa eu afastar aqui para vocês, porque ali está no quadro todo o problema dessa condição inicial, tá vendo? Se eu mudar a condição inicial, eu estou mostrando como que resolve. Resolve alterando os parâmetros, trocando por um seno, né? E trocando os parâmetros por Bzão e beta. Tá bom? Essa posição tá bom para vocês? Assim. Valeu, professor. Pronto, né? Ótimo. Ah, então agora a coisa evoluiu, hein? Então agora você está com um arsenal aí, o Tiago, com um arsenal completo de fórmulas para atacar o problema do MHS e incluindo a aceleração, a energia cinética, né? Você já tem a fórmula para resolver tudo. Essas que a gente viu na aula de hoje, quase todas eram por problema de cosseno, com a condição inicial cosseno, né? Que corresponde ao cosseno. E agora, no finalzinho, nessa última foto aí, você tem todo o problema da outra condição inicial, que é o tapinha, né? Quando ele der o tapinha na posição inicial, com a velocidade inicial, você consegue se virar também. Basta trocar o que era cosseno por seno, basicamente. Então, as fórmulas são idênticas. É só trocar seno por cosseno em todas elas. E vice-versa. Cosseno por seno e seno por cosseno. Você vai ter tudo. Tá bom? Então, eu fiz assim, buscando a maneira mais didática, né? Eu peguei a condição inicial mais simples, que é poder afastar e colocar e soltar, né? Essa a gente resolveu, tá tudo aí. E aí agora eu acabei de fazer o outro caso. Se eu for atrás de energia, de aceleração, é igualzinho. Só fazer o mesmo procedimento, calcula as derivadas, monta as formulinhas, vai dar. Tá bom? O resultado final vai ser praticamente idêntico. Tá ok? Com isso já dá para vocês começarem a resolver alguns exercícios, tá? Hoje à tarde eu vou montar a nossa listinha de exercícios desse capítulo. Lembrando que esse é o capítulo 14, se não me engano, né? Dá uma conferida depois, viu, Thiago? Porque eu pulei alguns capítulos para poder ligar com o problema do equilíbrio, né? Tá certo? Então, se eu não me engano, a gente está no capítulo 14. Viu? Dá uma olhada depois. Né? Então, hoje à tarde eu vou montar a listinha do livro, os exercícios do livro. Vou colocar poucos exercícios, só o suficiente para você fixar bem essas ideias. O capítulo de oscilação não é difícil. Se você teve uma boa base de trigonometria, você vai passar tranquilo nessa parte. Ele é bem fácil de resolver. Tá? Dificilmente você erra os exercícios mais simples que eu vou colocar no início da lista. Tá? Eu vou deixar uns 3 assim, mais difíceis no final, para você treinar mesmo. Né? Tá bom? A princípio, o que eu vou cobrar na prova é tranquilo, sabendo essa matemática, essa trigonometria aí, né? Você vai conseguir resolver tranquilo. Tá bom? Então, talvez seja a parte fácil da prova, né? Os exercícios de equilíbrio e de oscilação. Eu vou deixar para botar a parte mais difícil, né, nesse próximo assunto que a gente ainda vai entrar. Bom, na aula que vem, então, eu vou estudar as oscilações dos pêndulos, tá certo? Vai lá, Éder. O capítulo é o capítulo 13. Ah, é o 13? Ótimo. Tá. Hoje eu tô tomando como base o meu livro, tá? O meu livro é a edição em inglês e os capítulos não são idênticos, tá? Eu estou usando, inclusive, isso. Então, mas com calma, depois como eu tenho o PDF do livro em português, eu vou depois pegar nesse PDF para você ter o número correto, tá bom? De boa, mas já achei aqui, eu tô com PDF em português, Ah, eu tá já aí? achei. Deu pra achar aqui. Ótimo, ótimo. Tá bom. Vale a pena, Eden, nesse meio tempo, quem quiser fazer alguma coisa, vale a pena dar uma olhada nos exemplos dessa parte.
volta lá no livro, ele tem alguns exemplos resolvidos. Dá uma olhada para ver como que ele usa essas equações para resolver, né? Aí é legal. Eu acho que todos deviam fazer isso antes de começar a lista. Dá uma olhada nos exemplos de MHS, que você vai ver que tem umas mutretas ali. E pode fazer, né? Pode dar uma deslizada ali. Então, dá uma olhada no exemplo e você vai tomar isso como uma base para poder fazer os exercícios, tá bom? Combinado, Professor, então? Oi? é só porque você tinha marcado uma data provisória para a prova, sem ser a próxima terça-feira a outra, aí continua, né? Dia 9. Isso. Na semana que vem a gente já termina a matéria, né? Tá bom? Por isso que é importante, Tá, beleza. nesse fim de semana agora, é importante que vocês deem uma estudada, tá? E para ajudar nisso é que eu vou mandar já a lista completa, viu? Com todos os exercícios. Aí você já vai poder estudar à vontade, tá bom? Tá bom, valeu, professor. Beleza. Tá bom, um abraço, um bom dia para todos e até semana que vem. Tchau, professor. Bom dia.